Fala pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Massa. Tudo bem? Mercado bastante animado recentemente. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre as posições, o que a gente anda escutando aqui também, mais do lado institucional também, né? Então, um prazer estar aqui e bora lá conversar um pouco. Boa, galera. O Fernando Marx, nosso guerreiro aí, já conecta, tá? Bom, vou começar aqui dando a minha opinião, tá? De mercado, deixa eu só mandar ela no TC. Bom, galera, vamos lá. O que a gente tem para falar, né? Fluxo Brasil muito forte, né? A gente olhando, inclusive comparado com os emergentes, né? Que o pessoal gosta de comparar bastante. O Brasil foi o destaque, né? Subiu 2,05, o M 1,70 e o EWW, que é o México, subiu 0,30, né? Então a gente vê o Brasil aí com fluxo muito favorável, tá? A gente teve também ali o BTG Conference, né, que teve um discurso ali mais animado do lado dos investidores locais, né, falando que a eleição está meio que ancorado Lula, o cenário pode ser positivo, tá? Mas vocês sabem aqui que eu sigo com uma visão mais cautelosa aí com Bolsa Brasil, tá? Eu acho que assim, eu estou falando bastante essa frase, vou repetir aqui, né? Se olhando a bolsa um ano atrás, de 20 empresas, eu ficava com vontade de comprar 15, tá? Eu lembro que uma época até eu queria comprar o Trapar e eu já tinha Vibra. Eu falei, cara, vou comprar as duas empresas do mesmo setor, né? E hoje já é um pouco mais difícil, tá? Mas assim, tem nomes interessantes na bolsa, tá? Mas você precisa ter um pouco aí de disciplina, tá? Acho que, assim, da minha carteira, o que sobrou aqui de Brasil, né, que eu reduzi para comprar alguns nomes da fora, eu gosto bastante de Cosan. Vou até comentar aí o evento que aconteceu, né? Saiu uma matéria na Globo, no Lauro Jardim, que o BNDES pode entrar na Ryzen, né, fazer ali, entrar junto com a Cosan. Eu acho que seria um cenário bom, tá? Porque assim, a Cosan quer colocar um bi-meio, a Shell quer colocar um bi-meio. E nesse cenário não encaixa, né? Aí saiu uns boatos que poderiam pedir recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial. Eu acho que até nesse cenário seria bom para a Cosan, porque mostra que a Cosan não vai por dinheiro, mas sei lá, se o BNDES colocar 5, 6 bilhões ali, resolve o problema, tá? E o governo ele vem ali sendo bem, vamos dizer assim, próximo do etanol, né? O Lula foi na fábrica da Raízen, inaugurar a fábrica, fala sempre de etanol, né? Então talvez o governo faça isso para puxar essa bandeira, tá? Não conto com isso, tá? Eu acho que assim o pior cenário seria pedir uma RJ ou uma RE, né, que é uma extrajudicial, mas assim eu vejo que seria positivo para a Cosan, tá? Porque mostra que realmente a Cosan não quer colocar dinheiro. Inclusive o papel hoje ele melhorou um pouco aí desde que saiu essa notícia, né? Lógico que a gente teve um dia muito animado na bolsa, mas você vê que era um dia, assim, difícil você ver a Cosan, por exemplo, subindo 4, 5, né? Tava bem, tipo, a bolsa subia 2, o papel subia 1. Então essa notícia acho que deu uma animada no mercado e o mercado tinha receio, né? Assim, bastante gente que eu falava, o pessoal, mas eles vão botar dinheiro na Ryzen, vão botar 4, 5, 6 bi ali e a companhia vai ficar alavancada de novo, tá? Então, eu acho que a Cosan, num desses cenários, ela acaba, nesses dois cenários, desculpa, ela acaba se dando bem, tá? E lá fora eu comprei a Amazon, eu acho que a empresa tá barata nesse nível, tá? Acho que eles vão surfar muito bem essa, vamos dizer assim, podemos dizer o step 2, né, da inteligência artificial, né, que é onde você começa a ganhar melhor operacional com inteligência artificial, né? Estão fazendo tudo com inteligência artificial. Se você olhar o Cloud Code, desculpa, ele está construindo sistemas assim em dias, né? Por isso que a gente tá vendo software da fora apanhando muito, né? Imagina uma empresa gigante, ela vai criar, logicamente, um departamento ali, já devem ter, né? De inteligência artificial e vão começar a cortar custos de todo lado, né? Então eu gosto bastante de Amazon. Eu estou olhando Microsoft também, mas eu não comprei ainda, tá? E comprei a AMD também para surfar essa melhora aí de vamos dizer assim, esse capex maior, tá, pessoal? E assim, acho que dá para falar de outra posição legal aí, que é São Martinho, reportou um balanço, na minha opinião, sólido, né? A alavancagem subiu um pouquinho por causa dos investimentos em etanol de milho.
E assim, a companhia segue com uma visão positiva para frente, tá? E importante notar aí que o controlador e a tesouraria vem comprando bastante ações, tá? Eles compraram quase 1% das ações, total, acho que das 0,8, se eu não me engano, e do free float ainda próximo de 2%, tá? Então, mostra aí que eles estão com uma visão positiva, a alavancagem está controlada 1,8 vezes, no pior momento ali, né? O açúcar está 14, tá? E então, assim, eu acho que antes da São Martinho começar a perder dinheiro se o açúcar cair mais, muita gente vai ter quebrado. Então, o açúcar deveria melhorar, tá? E acho que assim, para 2027 é uma tese bem interessante, tá? Então, sigo com ela aqui na carteira, Cosan, ela e Renova, tá? E lá fora eu tô com alguns nomes aí, que é Google, que eu já carrego há um bom tempo, falei bastante para vocês. Tesla, a Amazon e AMD que eu adicionei recente, tá? É o que eu tô olhando, pessoal. E assim, eu tô olhando Randon também. Eu saí da posição, mas o dado de venda de implementos foi muito fraco, tá? Eu acho que acaba perdendo momento, né? E se a gente olhar, a Randon estava próximo de R$ 7, né? A bolsa 180 mil, a bolsa veio para 190 mil e o papel tá 6,40, né? 6,50. Então vocês viram aí que perdeu momento, tá? Então, às vezes a gente monta, né? É E aí, assim, pessoal, fala Tudo Marx, a bem? gente, beleza? beleza, a gente monta um planejamento, né? De, pô, vou carregar essa tese, mas se sai alguma coisa fora do normal e, e você entende que não está no seu controle, né? Não está fora do seu risco, vocês têm que ajustar a posição, entendeu? Então eu olho aqui, gosto, acho que outro nome aí legal é Gemate, mas assim, por enquanto olhando só, tá? Eu preferi comprar lá fora, porque assim, eu tenho certeza que a hora que passar esse vento favorável para emergentes, esses papéis podem apanhar um pouco, tá? E a gente sabe que Estados Unidos, né? Tipo, eu até mandei para o Marx ontem à noite, um cara colocou um gráfico do S&P com a EM, né? Comparando que o S&P andou e me ficou. Esse E gráfico aí, aparece mais 5 vezes por dia para mim agora. exato. Só que assim, a gente vai ter uma Nvidia no Brasil que vai valer 5 trilhões. Ah, o minério vai para US$ 200, beleza. US$ 200 vai valer, sei lá, 700 bi, né? A gente não vai ter uma Nvidia no Brasil, não vai ter uma Meta no Brasil, entendeu? Então, assim, já tem coisa aí que tá ficando meio sem sentido. E lógico que, né, não dá para você também falar assim, pô, eu vou brigar com o fluxo aqui e vou ser o Superman. Quando você é o Superman, você se machuca, tá? Então, eu prefiro aí surfar onde eu entendo, entendeu? É tipo, sei lá, eu até dei esse exemplo ontem, né? Eu acho que, não sei se foi na rádio ou foi no programa, pô, eu lembro que quando o Magalu tava ali a 160 bi, o pessoal comparava com a Amazon e parecia assim fazer sentido. Você olhava e falava, pô, a Magalu é mais barata que a Amazon, né? Só que assim, você tava comparando banana com manga, né? Então, assim, quando assim, o mercado ele começa, ele fica favorável, você tem várias narrativas, né? Vamos lá, sai uma pesquisa ruim. Aí que o pessoal fala, a pesquisa não vai fazer preço, é março, abril. Aí sai a boa, pô, saiu uma pesquisa boa, a bolsa tem que subir, entendeu? Então, acho que o mercado ele tá disfuncional, na minha opinião, e lá fora você acaba, pô, quanto que tá Vale aí, o Marx, PL? Ela tá mais ou 13, menos 14? 13 e assim, o yield que ela faz, que eu acho que é o mais relevante, né? No preço que ela tá, faz uns 6, 6,5 de free cash flow, né? Exato, aí você vai pegar uma Vale, que é uma empresa maravilhosa, 3 vezes lucro, ou uma Meta, uma Amazon, que está 18, 20 vezes, né? Então, acho que isso que a gente tem que olhar, entendeu? Porque, assim, se vocês surfarem FOMO, se a gente voltar um ano atrás, o FOMO era o Bitcoin, né? Era a Bolsa Americana e Bitcoin. Agora o FOMO é emergentes. Qual que vai ser o próximo FOMO? Vai ser NFT de macaquinho? Aí vocês vão comprar NFT de macaquinho por US$ 100 mil, que vai ter para US$ 300 mil? Hoje não dá para operar assim, né? Ah, massa, você E tá defendiam a cético. tese, né? É, um conhecido nosso comprou aí e acabou ficando. Assim, você está pessimista com o Brasil? Não, mas você tem que ter um pouco de mais atenção. Que nem eu falei, pô, eu gosto de Cosan, acho barata, eu gosto de São Martinho, eu olho ali algumas empresas, só que você tem que ter um pouco mais de atenção, porque se o mercado realizar, o prêmio tem que estar do seu lado. O que é o prêmio do seu lado? Eu estou com uma empresa boa que gera caixa e me paga um dividendo no múltiplo confortável, entendeu? Então, aqui é essa cabeça, galera.
Eu não olhei o resultado de BB, tá? Acho que o Marcos pode falar ainda. Eu acabei de mandar aqui para o Marcos, eu estava abrindo, né? Eles não tinham publicado no site ainda. Olhando por cima, quando você olha o headline das notícias que estão saindo, parece que teve um lucro bem acima do consenso. Eu abri aqui a DRE, eu também não sou nenhum analista de bancos muito profundo, né? Mas olhando aqui a DRE, você teve 1,8 bi de imposto positivo. Então, deve ter tido um não recorrente bem relevante, né? No trimestre passado a gente já viu o imposto vindo 700 milhões positivo e nesse trimestre veio 1,8. Então, assumindo que isso fosse zero, você ia ter um lucro abaixo de 4 bi, né? Que é o lucro de 4 bi, acho que o consenso estava por volta de 4, então ele veio um pouquinho abaixo do consenso fazendo esse ajuste. Eu estava até aqui aberto o consenso do Itaú. Enfim, eu vou tentar abrir, mas aparentemente o resultado veio com alguns não recorrentes. O guidance veio em linha com o que o pessoal estava esperando, algo em torno de 22 a 26 bi de lucro para o ano que vem. Só que, igual eu comentei no último terça-feira, é muito difícil você conseguir estimar ou dar alguma credibilidade para esses guidance do Banco do Brasil, porque ano passado eles revisaram o guidance, né, acho que 1, 2 vezes, e na primeira revisão eles falaram que até o terceiro tri, os efeitos negativos do agro, depois eles revisaram novamente, falaram que é o quarto tri, e agora no início desse ano eles já estavam falando que os efeitos negativos, a piora, a deterioração do cenário do agro, ele deve se aprofundar ao longo do ano de 26, né? Então antes eles falavam, putz, primeiro tri, agora eles já falam que deve persistir até o segundo tri desse ano. Então é muito difícil, né? Parece que nem eles sabem direito até onde isso vai se estender. Você teve a MP que deve ajudar um pouco, né? O refinanciamento de alguns players que estavam um pouco mais inadimplentes, um pouco mais endividados, mas isso não salva a vida do banco, né? Ajuda por hora só. Mas, enfim, queria comentar um pouco aqui um ponto que o Massa levantou também. Desculpa, o Crap, eu tinha caído. Quando você falou de consenso, era 4 bi o consenso mesmo. 4 bi. Então ele veio um pouquinho abaixo em linha, porque se você assumir que deveria pagar imposto, né, seria até menor. Então, a alíquota só a gente que paga. BB não paga imposto. A alíquota do BB tá vindo negativa, tá vindo positiva, né? Ele tá recebendo créditos, né? Sim. Então, isso, se fosse um resultado normalizado, isso não aconteceria. Então, o lucro deveria ser relativamente abaixo, né? A alíquota de banco é mais de 34%. Se fosse uma alíquota de 34%, esse lucro já ia vir aí por volta dos 3 bi, né? Então, como a alíquota de banco é até um pouco maior, esse resultado deveria ser por volta desses 3 bi, então deveria ser um menos bom para o consenso, normalizando tudo, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que o pessoal vai comentar, mas nunca é legal ter um headline bom assim, né? Não, o problema não é o headline, é o Ulig. O Ulig pega o headline e manda beat nervoso. Mas pô, leva um susto. Você tá esperando 4, vem 5,5, é que você sabe que é o banco do Brasil, né? Em banco é inviável, né? Porque eles já tinham não dá pra olhar, na mão os últimos 2 meses, não é isso? Só faltava o último mês, né? Naqueles balanços do BC, eu acho que era isso. Eu não sei. Não tinha como divergir muito. Enfim, comentando só rapidinho o que o Massa tinha comentado em relação a Cosan, né, a Raizen principalmente, que surgiu essa história do BNDES, e o que me chama a atenção, e também que o pessoal não está comentando, e, enfim, a própria Petro não falou nada sobre, mas a Petro tinha interesse de entrar em etanol. Vamos ver, né, se essas conversas com o BNDES, com o governo, não reacendem essa vontade, né? Então, para a Petro colocar
enfim, comprar alguma participação, nem que seja minoritária disso, também talvez faça um pouco de sentido, senão o BNDES faz. E também, acho que isso é uma notícia comentando um possível haircut da dívida, né? Falta de 40% da dívida. Então, se você conseguir esse dinheiro do BNDES mais um haircut de 40%, cara, a história fica muito legal para a própria Cosan, né? Porque ela não vai precisar aportar dinheiro nesse ralo que é a Raizen, que não é um bom negócio, ele não para de pé. Além do follow-on, você vai precisar de desinvestimento de ativo, você precisa de 25 bilhões de reais ali para ela parar de queimar caixa. E não é que a empresa vai ficar desalavancada, ela ainda tem uma dívida de mais 25 bi. Né? Então, a situação deve ficar um pouco mais fácil. E é um negócio que consome caixa, né? Ela tem que investir na safra. Só de investimento nessa safra, ela tem que gastar uns 20 bi de investimento para conseguir colher a safra, fazer capex de manutenção. Então, é um negócio que está rodando com um caixa muito baixo, tem que fazer muito investimento, se financiar muito com os fornecedores para conseguir rodar. Ela está girando, sei lá, 20, 30 vezes o caixa dela na operação de um ano. Então é muita coisa, né? Um negócio super alavancado, operacionalmente falando também. Mas, enfim, o que o Massa comentou em relação ao cenário, o que eu venho advogando aqui há um bom tempo, desde quando o Ibov deu uma rasgada, só para a gente ter uma noção, né? Ano passado entrou mais ou menos, ao longo do ano inteiro, não é que gringo está olhando para o Brasil só agora, ou para a América Latina só agora. Ano passado entrou dinheiro, entrou 30 bi, só que entrou por volta de 30 bi ao longo do ano inteiro, bem espaçado. Esse ano entrou 30 bi em um mês, principalmente em 5 dias, talvez, né? Específicos, uma semana específica. Então, foi muito mais consolidado e muito mais rápido o fluxo, né? E o fluxo parece ter sido muito mais voltado a índice. Por isso que a gente está vendo, né, as grandes performances vindo das principais posições. Enfim, quando você olha a relação, eu gosto muito de olhar o gráfico do Small Cap sobre o Ibovespa. Cara, essa relação está no low histórico quase. Para a gente ter uma noção, e claro, essa relação existe eu até postei no chat lá do TC hoje de tarde, esse gráfico, né, com a Selic invertida. Basicamente ele mostra que em períodos de queda de Selic, essa relação ela sobe, ou seja, o small caps sobe mais que o Ibovespa, e quando a Selic está em alta, essa relação ela cai. Então o Ibovespa outperforma o small cap. A gente está no low histórico e a gente está no início de um ciclo de corte de juros. Tudo bem, tem uma eleição, enfim, pode bagunçar esse cenário. Mas supondo que o corte de juros ele seja perene, vamos dizer assim, né, saia desses 15 para os 12 e depois a gente tenha mais um novo ciclo de cortes à frente, porque mesmo com 12 é um juro real muito alto ainda, né? Então deve estabilizar em 10, talvez um dígito, quem sabe, mais para frente. Assumindo isso... Aí esse Small 11 vai espancar o Ibov, né, cara? Então, para voltar para a média histórica, o Small Caps precisa gerar um alfa de 55% contra o Ibovespa. Então, cara, para mim é o trade agora. É difícil saber quando isso vai acontecer. Eu olho para esse gráfico tem mais de um ano, e há um ano ele vem piorando, 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 piorando. O grande trigger agora seria o corte de juros, que poderia iniciar esse movimento. Né? Augusto, mas só um conhecido meu me falou isso hoje, né? Aí eu falei, cara, a gente, assim, eu tô com essa dúvida na cabeça, né? Será que o mercado vai comprar small caps? E olhando o cenário, tipo assim, a gente parece ter um caminho, né? O juro terminal ele vai ser 8, 9 ou vai ser 15, 17. Será que o mercado não vai, tipo, sei lá, se olhar tipo Temer, né? A bolsa andou, eu lembro que as blue chips andou, e depois que teve, eu lembro até daquela palestra, não lembro se palestra, apresentação que ele fez lá com os ministros, aí ele anunciou o teto de gastos, né? Aí o mercado começou a comprar, porque tá meio binário o cenário, né? Tipo,
Óbvio, algumas empresas já andaram, tipo uma JCL saiu de 3,50 para quase 8,50, né? Mas me parece que é um gap que o mercado comprar a ideia vai ser próximo da eleição, quando tiver mais assim, sei lá, o Flávio tá na frente, beleza, né? Porque ficou binário, né? Essa é a minha grande preocupação, para ser sincero. Tanto que quando vocês acompanham a minha carteira, que eu vou atualizando sempre lá no chat, na margem eu estou reduzindo posição. E eu estou alocando em ativos mais defensivos. Né? Você pega até uma que hoje performou muito bem, foi a Suzano. Soltou um baita resultado e o call foi melhor ainda. Os caras, tudo que eles falaram de ruim no Investor Day, eles revisaram agora e falaram, não está tão ruim como eu avisei lá atrás. Então, eles se bagunçaram, eles se atrapalharam ao longo desses meses. Mas, enfim, sim, eu tenho esse medo, e na margem o que eu estou fazendo é justamente isso, reduzindo um pouco de risco, dado que está tudo subindo. Enfim, até as mesmas small caps que eu estou alocado também estão subindo. Né? Você pega as incorporadoras, cara, é incrível que apesar de terem subido 100 e poucos % ano passado, tão baratas ainda. Tudo bem, não está mais 4 price earnings, mas uma Tenda está negociando a 5,5 para esse ano. A Tenda, sim, está 4 para o ano que vem. A Moura está negociando a 4,5 para esse ano. Então, é meio que incrível isso, né? Você fala, caraca, como assim? A empresa está entregando, fez o follow-on, vai entregar mais. Eu ia até te perguntar no comecinho da live, desculpa te interromper de novo, sim. Mas senão eu vou esquecer. Um amigo meu me perguntou do setor de construção. Eu falei, cara, assim, eu não sou muito fã hoje, mas eu sei que você acompanha na linha. Já até deixar a bola aí para quem gosta. Qual que você compraria hoje? Eu não sei o que você tem na carteira, que você acha assim, lógico, que a mais interessante na sua visão, que você carrega tranquilamente, Augusto, ou do setor de construção, seria uma Moura? É que hoje eu já tenho duas na carteira, né? Eu tenho tanto a Tenda quanto a Moura. A Moura, ela tá mais para médio alta renda no Nordeste, a Tenda, ela tá baixa renda país inteiro. E ela tem a operação da Alea, que é um pouco mais complexa. Olhando em termos de valuation, assim, eu acho que ambas elas são bem parecidas. Tanto a Tenda quanto a Moura, elas negociam num múltiplo para 27, abaixo de 5 vezes. Aí existe um pouco da diferença, que aí entra um pouco da tese de beta. Você quer estar alocado mais em beta ou menos em beta? Porque se você quiser comprar high risk, ou um pouco mais de beta, eu iria na Moura por ela estar no médio alto padrão. Ela tem uma exposição à alta renda, ela tem exposição a um setor que depende um pouco mais de juros. Então, mas é uma tese que eu gosto muito, principalmente por conta dos projetos que a empresa tem. E pela diversificação que ela está fazendo do negócio. Mas ela ainda tem uma boa concentração no médio alto padrão, que deve sofrer caso os juros não caia tanto, por exemplo. Já a Tenda, como ela está na Minha Casa Minha Vida, é juros subsidiados, é funding garantido, e a demanda, principalmente nas faixas que ela atua, são muito boa, a demanda é muito boa, né, e ela está com margens crescentes, vai começar a gerar caixa. Eu acho que nesse caso, se você quer enfrentar essa eleição, eu acho que os segmentos de Minha Casa Minha Vida, ele sofre menos, porque não vai mudar, não vai ser desse governo para o próximo que vai acabar o Minha Casa Minha Vida. E a Tenda, ela tem um upside. No limite, ela tem a operação da Alea, né, que hoje consome, hoje dá prejuízo essa operação, e a gente deve ver ao longo dos trimestres esse prejuízo reduzindo, né, e até o final do ano que vem ele zerando. No meu modelo eu não assumo que zera, na verdade ele vai zerar lá para 2030, e mesmo assim eu enxergo um upside absurdo na tese, né. Então eu gosto muito da Tenda, assim, eu acho que você quer atravessar esse ambiente mais complexo de eleição, você não quer correr tanto risco no setor de incorporação, e você quer ter um bom prêmio, né, de carrego, eu acho que é a Tenda, porque a Tenda está com o lucro amassado esse ano, por conta da Alea, e ano que vem deve melhorar um pouquinho, e a própria operação da Tenda, ela cresce. Ela está saindo de 20 para 25 mil para 30 mil unidades.
Então você tem esse crescimento, melhora de margem, que deve trazer um crescimento de lucro aí de mais de 50% ano contra ano. É muito forte mesmo. Então, acho que hoje seria o meu único pique se eu tivesse que escolher uma apenas, né? Mas, legal. mas sempre quando me perguntam, tem várias pessoas que me mandam mensagem no chat da plataforma lá, né? E pode mandar, eu sempre respondo. Putz, é justamente com essa pergunta, o que você faria? E eu sempre falo que eu montaria um basket com as duas, porque eu acho que a tenda, ela tem um pouco mais dessa resiliência do Minha Casa Minha Vida, só que o resultado dela oscila um pouco mais, por conta da Alea. Enquanto que a Moura é mais reloginho. Ela não tem nada que detrai muito o resultado, queima caixa, nada que tem uma margem um pouco pior. Então, uma composição das duas, que é até o que a gente faz aqui no fundo, a gente tem exposição tanto na Moura quanto na tenda, para diversificar um pouco desse risco, porque são duas opções muito baratas e que performam muito bem. Boa. Boa. Quanto à minha parte aqui, né? Eu falei bastante na live com o Buca, mas quanto a bebê, não deu tempo de ver com calma, né, gente? Mas, obviamente, teve bastante não recorrente. E o que mais importa é o que o mercado, tirando o não corrente, vai ficar algo em linha, talvez um pouco abaixo. E o que mais importa é o guidance, né, para o ano que vem. E o guidance para o ano que vem está completamente dentro da expectativa, né? O bebê está mais ou menos no 22 a 26, né? O guidance. Isso. Então vamos ver. Se a gente usa o mid guidance, que é 24 bi, o bebê está o quê? 6 lucro? O bebê está 6 lucro, né? Com o payout está 0,30, né, Carapa? Cara, eu acho que sim. Acho que é 0,30, sim. Aí o payout está 0,30, você está 6 lucro, você vai estar pagando. Cara, se fosse. Tá pagando 5, 6% de yield para o ano que vem, né? Para esse ano. É isso. Então, assim, para ter ideia no relativo, né? O Itaú subiu para caramba, eu acho caro. O Itaú tem 6,5 de yield para esse ano também. O BB tá até com menos que isso. Tem uma eleição, tá assim, o ano de 26 do agro também tá tão ruim quanto, né? As melhoras do BB vão ser de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Assim, no mínimo, depois dessa puxada toda, eu não sei se deveria subir não, tá? De resto, na minha visão de bolsa, gente, vocês sabem, né? Até comentei hoje no chat, de todo o tempo que eu estou em mercado, eu lembro de 3 vezes que a bolsa estava cara. E aí a gente pode ter ido bem nesses períodos ou não, né? A bolsa ficou cara em 19. 19 a bolsa ficou cara e mesmo assim a Márcia vai lembrar bem, ela estava cara e subiu pra caramba, né, no final do ano. A bolsa em 19 teve um rally louco, né, de domésticos principalmente, não era banco, nada assim não, né? Era só mico. Aquele finalzinho de 19, acho que, cara, sei lá, 70% das small caps dobraram, né? Foi um negócio muito violento, aquele final de 19. Ali a bolsa estava cara. A gente teve a bolsa cara em 21. Aí acho que esse foi o mais grotesco, né? Porque a gente teve umas aberrações. A gente teve tipo Via Varejo valendo mais que Banco do Brasil, valendo mais que Bradesco, e os analistas dando compra, né? Tipo, eu nem lembro qual era o múltiplo que se olhava. Eu sempre esqueço. IVC. Era EVGMV. EVGMV, sempre esqueço, cara. Assim, é loucura, né? Para você adaptar a narrativa. É claro que é um setor com juros de 2% roda muito melhor, né? Do que com juros de 15%, capital intensivo. Mas é meio loucura definir esse tipo de coisa, né? Ali a bolsa estava cara, mas ali foi difícil ter essa percepção, tá? Porque hoje a gente olha para trás, parece óbvio, né? Que estava completamente louco. Mas naquela época, vocês devem lembrar, não é que todo mundo achava que os juros ia 2, né? Porque os juros não ia 2. Mas o que se imaginava? Que ia normalizar em 8? Talvez um pouco mais que isso, um pouco menos. Lembrando que a gente veio de um juros antes da pandemia de 5,5. O juro no Brasil, a Selic foi 5,5 pré-pandemia. Então, na pós-pandemia, muita gente imaginou, vários economistas, né, mandando pegar pré-fixado a 7, uma loucura, falaram que a Selic é para 6, 7, né?
Só que a Selic não foi para 6,7, foi para 13,75. Aí teve uma implosão do mercado. E, enfim, tem agora. A bolsa de novo está cara. Só que dessa vez você não tem essas anomalias em domésticos, né? Você não tem você tem domésticas bem precificadas, você tem domésticas mais caras, mas você não tem nenhuma doméstica absurdamente cara, assim, no geral, né? Você pega a educacional, que subiu muito. Pode estar mais bem precificado? Pode, mas não tem nada bolhado. Você pega a construção civil, que o Crapa gosta muito. Subiram bem? Subiram bem. Então, caríssimas? Não tão caríssimas. Você pode dizer que o relativo para juros talvez seja perigoso, mas não tão caras. Né? Não tem nada absurdo. Mas você olha as principais, né? Do Ibov, você olha Itaú, você olha Petro, você olha Vale, você olha uma Taesa, você olha Utilities, né, como um todo ali, as principais, tá caríssimo. Ambev. Então, tem várias bolsas, né? Tem empresas que estão legais ainda, mas tem empresas que distorceram muito. E por conta desse fluxo, né? Esse fluxo é o mesmo fluxo que resolve levar prata de 60 para 100. Não tem como você precifica o preço justo da prata? O cara comprou prata que nem louco porque era de basement do dólar. O cara está comprando o Brasil que nem louco porque é de basement do dólar. Tá vindo junto com outros países da América Latina, né? E a gente está vendo essas principais do Ibov ficando muito caras. E, por exemplo, eu não sou tão fã desse trade small contra a Bova, mas, cara, o Bova tá tão caro que eu acho que vira um trade bom, né? Até quando você pensa em risco Brasil, etc., porque o relativo ficou esquisito, né? Tem muitas coisas que ficaram muito mais caras do que deveriam e outras coisas razoáveis, né? Não estão nesse basket. Mas enfim, é a terceira vez que eu vejo bolsa cara nos meus 10 anos aí, vamos dizer assim, de bolsa, né? Às vezes acontece do Brasil ficar caro, não é tão comum, mas acontece. A gente está vendo isso agora. E com isso, né, do meu lado, vocês sabem que zerei as posições domésticas, deve ter 2 para 3 semanas. Tenho, na medida do possível, acompanhado, né, do que dá o mercado. Hoje foi mais difícil, bem mais difícil, aqui caiu 0,4, deu para defender um pouco, São Martinho andou bem, Prio andou bem. Prio, inclusive, está no all-time high, né? É a que mais sobe do setor, acho que já sobe uns 30 no ano, talvez um pouco mais, não tenho certeza de cabeça. Mas, enfim, minha cabeça, eu aumentei short hoje, aumentei um pouco ontem, e a minha cabeça é isso, assim, muita gente fica ansiosa com o short, eu entendo, né? Mas eu tenho certeza que quando vocês compram uma ação e ela cai 5, você não gosta, mas você entende que é normal. Quando você abre um short, pode acontecer a mesma coisa, né? O problema é o sizing. Eu vou até mandar um áudio sobre isso depois, não tive tempo. A diferença entre sizing, posição e time, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Isso vale muito. E assim, esse short te paga um carrego, você pode ficar tranquilo. Mas no limite, a coisa mais fácil para fazer, que não vai te dar dor de cabeça, é reduzir e ter mais caixa. Cara, é a coisa mais fácil que tem. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma. O mercado caiu 10. Você vai pensar, beleza, estou cheio de caixa. O mercado subiu 5. Você vai pensar, beleza, eu tenho umas coisas compradas. Então, na dúvida, é ter menos de posição e mais caixa. Você gera uma convexidade muito, muito boa. Mas, como eu acho que está realmente muito caro, eu estou com uma exposição short que eu, sei lá, nem lembro quando eu tive isso. Talvez seja a primeira vez. Eu acho que pré-Covid ali eu vendi metade das posições em Bova, que não protegeu nada, né? A carteira caiu muito mais. Mas hoje, provavelmente é a vez que eu estou mais com short no relativo. E não é nada absurdo, né? Tem gente que vai muito pesado. Dito isso, sobre São Martinho, para fechar aqui os comentários, né? Ela caiu ontem, pós-balanço. Eu fiquei até meio confuso, porque eu gostei muito do que eles fizeram, né? A São Martinho, ela deu um miss de EBITDA, mas foi porque eles venderam menos etanol do que era projetado. Mas não venderam menos porque deram mole, né? Vamos dizer assim. Eles venderam menos por estratégia. Eles sabiam que ia ter uma composição melhor de preço para esse tri atual, venderam menos para vender mais agora. Então, até no conference call, o CEO da São Martinho falou que o EBITDA desse tri agora vai ser um EBITDA histórico para São Martinho. Vai ser um EBITDA histórico no low de ciclo. Porque a empresa se posicionou bem para isso, está jogando mais o mix para o etanol, os preços estão mais altos do que estavam no relativo tri a tri, ano a ano, apesar da queda da gasolina.
porque os estoques caíram e também porque teve o ICMS, né? E eles vão ter o EBITDA histórico. E o açúcar não está ajudando. Isso é um saco, sem dúvidas. Mas São Martinho tem um hedge que bota um piso ali em torno de 15, quando dilui o hedge feito. E quando a gente olha para 27, por mais que o açúcar não ajude muito, vamos dizer assim, o açúcar fica a 15 dólares, sei lá, que seria uma pena. Quando você olha para 27, o etanol de milho dobra a capacidade, né? E além de dobrar a capacidade, que tem um incremento de EBITDA muito grande, de margem de EBITDA muito grande, você não vai ter esse gasto atual de CAPEX que ela tem, né? Esse ano e no último, ela tem um CAPEX mais alto por conta dessa expansão de etanol de milho. A partir do ano que vem, você tem a receita do etanol de milho sem esse CAPEX do etanol de milho. Então a empresa vai gerar muito caixa no ano que vem, mesmo se o açúcar não andar. Então isso é bem interessante. A empresa está recomprando muito, né? Isso é um sinal legal. A gente já viu várias empresas, né, quando estão abandonadas, ninguém quer, a própria empresa, e a empresa está redonda, não está alavancada, a própria empresa fica mais agressiva na recompra, né? É onde ela mais pode retornar valor acionista. A São Martinho comprou 50 milhões em dezembro, comprou 40 milhões em janeiro, somando os dois dá quase 2%. E no conference call o CEO falou que quando terminarem o programa de recompra vão abrir outro. Falta mais uns 150 milhões de reais aí, não sei quantas ações de cabeça vai terminar. Eu acho que vão seguir comprando nesse preço. A empresa está saudável. Então, assim, é uma das coisas bem assimétricas. Suzano também, acho que o Crapa tem Suzano ainda, né? Sim, Suzano, sim. uma pena que eu não comprei. Eu falava toda hora no TC. É uma das poucas que eu compraria, né? Você E até me acabou que mandou ontem, né, uma conta sim. que a XP fez. E Eu é tava incrível pensando em você ver. comprar, cara. Eu tava me segurando aqui, não comprei. Pensa que depois de subir 10, você perdeu 1% de yield, talvez, vai. Ah, é muito ruim, cara. Tá aquele 13 virou 12, talvez. Mas no limite, eu acho que a história da Suzano também é que você pega. É bem parecido com a Prio, só que em magnitudes bem diferentes, né? No caso a Prio, você tem uma geração de caixa. Você tinha, né, no início do ano, uma geração de caixa de 2 dígitos muito forte, sei lá, 50% do valor de mercado em caixa em 2 anos, com a empresa retomando, com perspectiva de retomar recompra e iniciar a política de dividendo muito forte. E o mercado deixava de lado. O petróleo estava 60, o pessoal falava que ia para 50, 40 e todo mundo ignorava. A celulose é algo parecido, né? Sem pensar que a Prio ela está num setor que a operação da Prio ela não tem um valor, uma perpetuidade. Então é normal que ela tenha um desconto de múltiplo versus Suzano, versus outros setores que são mais perpétuos, né? Então, tudo bem, o free cash flow yield dela deve ser maior mesmo. Mas, cara, você pega a Suzano, que é o melhor operador de celulose do mundo, que é uma das poucas que consegue gerar um caixa absurdo, fazer aquisição, continuar crescendo nesse nível. Rapidinho que tá chegando notificação aqui, deixa eu silenciar. E a empresa negociando com no preço do seu lote de 540, 560, né, que é o low basicamente, a empresa gerando 13, 14% de caixa. Enfim, parecia bem assimétrico, né? Vai que você tem alguma disrupção. O cenário parecia que o downside era meio limitado, né? E a gente já estava vendo agora no final desse ano alguns repasses de preço. Na verdade, o trade era muito mais um trade de curto prazo, a minha intenção. Você pegar essa parada programada intensificada que vai ter agora no quarto tri, no primeiro tri, e você capturar um aumento de preço na ponta. Isso deu certo em 24, eu pensei que fosse dar certo agora. Não deu certo, na verdade. Esse trade não deu certo. Porque o preço saiu de 550 para 600 e a Suzano caiu. Então, o trade não deu certo. O que deu certo foi ela soltar um resultado com o EBITDA 10% melhor e um novo guidance de supply e demand mais favorável, que deve permitir novos aumentos de preço ao longo dos próximos trimestres, né? Nem que seja 10 dólares, 20 dólares, né? Então sair de 590 para 600, 610. Mas isso tira um pouco da preocupação do mercado de uma China aumentando muito a verticalização.
Então, o que a gente entende? Né? Que nesse preço de 580, 600 dólares, não, a China deixa de verticalizar e passa a comprar do mercado. Então, o suporte de preço que devia ser ali, o pessoal achava que era 560, 570, sobe, vai para 600, 610. Então, a história da Suzano fica até mais favorável depois dessa mudança de perspectiva. Né? Também um ponto importante foi um pouco na redução do custo da madeira. Né? Isso ajuda um pouco a tese. Não é o que fez subir, mas corrobora bastante. Então, eu errei o motivo, mas acertei o resultado. Então, acho que vale. Enfim, como eu comentei antes, acho que é uma boa forma de você conseguir diversificar a carteira, dado que eu estou um pouco mais pessimista ao longo do ano, né, e dado que uma parte da carteira eu estou alocado em ativos mais defensivos, então Suzano, Prio, boas geradoras de caixa, com uma dinâmica de commodity diferente, né, não são relacionadas. E do outro lado eu tenho as incorporadoras, que aos poucos eu reduzi, mas ainda estão gerando um bom alfa. Né? E no limite o caixa ainda rende muito. O juros médio desse ano deve rodar por volta de 14%, por aí. Então, não é algo desprezível, né? E também algo que eu fiz recentemente foi comprar um pouco de IMAB para tentar, o próprio ETF mesmo, para tentar diversificar, tentar pegar um pouco o fechamento desse juro real. No limite, se não fechar, não tem problema, tudo bem, eu entendo que tem questões de fiscal, questões de eleição envolvendo o fechamento desse juro. No limite, se não fechar, está recebendo o IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, que também não é algo desprezível, né? Então, é um pouco essa a minha cabeça. Um ativo que eu estava olhando hoje e que eu achei interessante, apesar de ter voltado tudo, é a própria Eneva. Teve o preço teto do leilão de capacidade, que foi horrível, preço teto, muito abaixo do que todo mundo tinha. Se você pega o preço teto do último leilão, corrige por inflação, não dá o preço que eles colocaram nesse leilão. Então, tanto que a empresa caiu 20% no dia e recuperou uma boa parte, né? Subiu já uns 15%. Só que hoje, no evento do BTG, o Silveira, que é o ministro de Minas e Energias, ele falou que, realmente foi um erro esse preço teto, que eles não querem fazer algo, eles querem fazer algo que remunere os players privados, principalmente os players capazes de executar esses projetos, porque você tem projeto de extensão de tempo, são os projetos existentes e os projetos novos. Então você vai exigir CAPEX, você vai exigir investimento e é um ciclo longo. Então você colocar um preço baixo, chamar competição de players que não vão conseguir honrar, né, com esse investimento por conta do preço baixo, o projeto poderia parar no meio, eles poderiam não conseguir contratar essa energia que é necessária, né, dado que o Brasil hoje vive uma crise de energia nos horários de pico, principalmente por conta das intermitentes, solar e eólica. Então, a fala dele me trouxe uma certa segurança de que, cara, fizemos merda e a gente vai reajustar esse preço e a gente vai fazer um leilão competitivo e rentável. Então, dado que a Eneva voltou, só que não voltou tudo, ela está aí por volta dos R$20, e se você faz uma continha, assume que ela recontrata algumas num preço melhor, você assume que ela tem a expansão de outras, você pode sensibilizar o preço. Ela está negociando uma TIR real entre 11% e 9%. É a maior TIR real dentre todas as utilities. Tudo bem, você tem o risco dela contratar ou não isso, mas eu acho que é um upside bem relevante e me trouxe segurança. Eu acho que esse evento do preço teto errado, esse evento da Eneva ter caído 20%, eu acho que ela traz mais segurança para o leilão do que antes, porque mostra para o Ministério de Minas e Energias que se não for algo rentável, que se não for algo razoável, ele não vai conseguir contratar essa energia e o Brasil vai passar por uma crise, né, de projetos, enfim, de energia disponível ao longo dos próximos anos. E no limite, se o preço for ruim, quando essa crise vier, vai ser igual aconteceu nos anos anteriores.
o governo vai sair correndo e ele vai soltar algum leilão emergencial com um preço 3 vezes maior. A Eneva conseguiu participar disso. E o BTG, na verdade, participou desses leilões emergenciais e putz, foi uma tira de 40% nesses projetos. Então, acho que no limite você está tradando um evento, só que você tem uma compressão de tira absurda se isso for, se for positivo. Negativo, no limite, o seu downside é limitado, né? Então a Eneva deveria voltar ali para os 18, 19 reais. Então eu acho que é um trade relativamente assimétrico. Você tem, se der certo, ela vai para os 30, se não der certo, ela volta para os 18. O risco-retorno parece bem razoável. É uma que eu tô de Boa. olho. Pessoal, tiver pergunta aí, pode mandar. Tem algumas que já falaram. Pela pergunta aqui, pode ser? Perguntaram de educacional. Perdeu o momento? Cogna pode estar abrindo oportunidade. Cara, a Cogna caiu um pouquinho, né, recente. Não dá para dizer que inverteu a tendência, né? Nada do tipo. O papel estava subindo 50 no ano, né? Agora está subindo o quê? 20 e pouco. Sim, pode cair mais, né? Esse setor todo andou pra caramba. A CEA também andou muito. A Anima foi que mais andou no ano, né? O setor como um todo deu uma reprecificada. Mas não tá caro. É um setor que andou, que já não tá com aquele múltiplo bizonho, né? Não tá mais 4 lucros, 5 lucros. A média do setor hoje está mais para 7, dá para dizer assim, eu acho, que é razoável. Você pega o Itaú, tá 11, praticamente, né? Eles crescem, etc. É um setor bom. Mas, assim, vai no humor, né? Se o mercado começar a olhar corte de juros, ficar bem humorado, vai andar mais. Pode negociar 9, 10 vezes lucro esse setor, não é tão difícil acontecer. Mas tem que lembrar, né? Assim, o que você está mais olhando? Você está querendo ter mais bolsa agora, está querendo ter menos? Porque o múltiplo dá para ter, ele permite que você tenha, tá? Mas no meu lado aqui, não me chama tanta atenção, tá? A única doméstica hoje que eu teria, porque ali sim eu acho que é um setor que não deveria ficar nesse múltiplo, é a única que eu teria mesmo, tá? É Gemate. Gemate está uns 6,5, talvez um pouco menos que isso. Cara, varejo alimentar tá no lousaço. Inflação de alimentos é daqui para cima. Não nesse tri ainda, no próximo. Aí vira um vento de cauda muito bom. Ela é pouquíssimo alavancada, ela tem uma dívida muito baixa. Não é nem alavancada, né? Vamos dizer assim. Eu não estou pensando em empresa alavancada para juros, tá? Porque eu acho que o juro real não fecha. Assim, esses papéis estão subindo empurrados, né, pelo fluxo. Então a Gemate, acho que tem um downside muito limitado. Daqui para frente, o quarto tri não vai ser bom, o primeiro mais ou menos, mas depois eu acho que fica bem legal. O papel está com múltiplo muito baixo. É um setor mega resiliente, né? É um dos que eu mais gosto, cara. Mas educação, apesar de estar barato, eu não, por enquanto, eu não penso em tocar não, cara. Perguntaram de Vale, sazonalidade do minério. Cara, é que ninguém tá olhando mais minério para Vale, né? Ninguém mais passa o olho no minério. Acho que tá, o sell side olha a curva, né? Bota ali que vai ficar na média de 100, cair para 95, né? Que a curva é baixista. Coloca um prêmio em base metals. Se por acaso o minério começar a subir, como tá tão tendencioso, com tanta tendência, né? Vale tão forte, vamos puxar mais ela. Mas ninguém tá olhando minério agora, tá? E para minério subir depende muito de China, tem que ter estímulo lá, né? O minério dificilmente vai subir por especulação. Só comentando em relação a um ponto da Eneva, acabou de sair no comunicado do Ministério de Minas e Energias que eles estão fazendo, oficializaram, né? Estão fazendo a revisão dos preços tetos. Então, provavelmente, eu não sei se reage bem amanhã ou não, mas infelizmente, né? Vamos ver. E provavelmente aqui informo que eventual revisão de preço teto será informado ao MME, pelo MME ANL até 12 de fevereiro. Então amanhã.
Vamos ver. Talvez amanhã tenha alguma notícia em relação a isso. Mas perceberam que fizeram cagada. Incrível. É a segunda engraçado. vez que eles dão uma, Desculpa, Márcio. vamos dizer assim, uma canetada dessa, né, Augusto, na Eneva? Segunda vez, fizeram isso ano passado também, começo do ano. Sim. Ano passado, teve alguma coisa relacionada a isso. Putz, estava todo mundo estressado que a Eneva caiu 15 no primeiro dia do ano. Eu lembro no Natal, lá, no Ano Novo, lá, todo mundo falando que deu merda. Só que tava tão estressado, início de 2025, acho que ninguém ligou muito pra isso. Eu fiz esse trade, cara, ano passado. Eu comprei, ela caiu menos, tá? Caiu uns 8, 9, não chegou a cair 20 que nessa vez não. Tava mais barata na época, né? E eu vendi depois com uns 10 de ganho. Só que esse ano não fiz, sabe por quê? Eu pensei, cara, não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Eles agora querem entubar a empresa mesmo, né? Mas Eu pensei exatamente isso também. Cara, a grande sacada é que, infelizmente, eu também não consegui comprar, né? Ontem caiu 20 e você fala, putz, ferrou, né? A empresa não vai conseguir contratar nada, esse preço, todos os seus sites falando, putz, nesse preço ferrou, tipo, nada, a TIR dela vai ser mínima, ela vai ficar com um monte de ativo descontratado, tinha muita gente posicionada, a BTG tinha adicionado na carteira deles há pouco tempo, então, você fala, ferrou, né? Não tem o que fazer, mas acabou o trigger da tese. Aí o pessoal foi começando a perceber, etc. Teve esse comunicado hoje do Silveira, que é algo necessário para o Brasil, né? No final das contas, a energia termoelétrica, ela é quem dá suporte, tanto a termoelétrica quanto a hídrica, é o que dá suporte nesses momentos de pico de energia, né? Que aí você consegue despachar de forma arbitrária. Aí você precisa, claro, não dá para contratar tudo de hidrelétrica, porque você tem o problema das chuvas. Claro que você tenta minimizar, diversificando as regiões, mas para minimizar o risco da hidrelétrica, você contrata a termoelétrica, e para minimizar o risco da termoelétrica a óleo, você contrata a termoelétrica a carvão. Então você precisa ter uma rede energética diversificada, né? E basicamente nesse preço teto que eles colocaram, não ia existir termoelétrica a carvão nem a óleo no país. Ia depender só das hidrelétricas. E isso é um risco absurdo para o sistema, né? Imagina ter um apagão porque todos os reservatórios estão vazios. Quanto tempo demora para encher um reservatório? Semanas, né? Então, o país alguma parte do país ia ficar sem energia por semanas. Ferrou, né? Não dá para... Tudo bem, isso é um cenário de 1 em 10 mil. Mas se acontecer, não dá nem para imaginar o que acontece, né, nesse cenário. Então, vamos ver. Mas a depender da reação, amanhã dá para... Acho que eu talvez monte uma posição. Eu tenho essa intenção, sim. Boa. Acho que a gente tiver mais perguntas, gente. Qual motivo faria o gringo parar de comprar a Bolsa do Brasil? O Lula perder, porque eles amam Lula. Brincadeira. Olha, é um trade que não é Brasil em específico, né? São várias coisas. Dessas coisas tem a América Latina. E a gente está incluso nisso, né? E tem o índice ganha essa entrada financeira, é um trade que é um afastamento, né? Dá a impressão que está sendo dinheiro da Mag 7, né, principalmente, indo para outras coisas no mundo. Porque a gente olha o S&P, ele está no time high, mas está falando até disso com o Buca hoje no Instagram, várias empresas lá estão destruídas, eu digo, caindo 15 no ano, 10, não estão dando, etc. E esse dinheiro está saindo de lá, né? E muitos locadores globais estão buscando outras alternativas que não sejam os Estados Unidos, né? Por muito tempo foi o trade do excepcionalismo americano. Se compra os Estados Unidos, esquece o resto. Se olha a Europa está fazendo um breakout também de esses seculares, né, que nem falam de emergentes contra S&P. Se olha a América Latina, o ILF, o índice subiu reto, né? E é muito parecido com outros gráficos, né? Parecido com prata, parecido com ouro. Então, tudo que é o cara fugindo do dólar, diversificando do dólar, né? E aqui é um proxy de commodity. O que faria isso parar? Cara, o dólar mais forte. O que faria o dólar ficar mais forte?
o mercado voltar a acreditar que o Ort vai ser um cara que não vai ser, assim, abre aspas, né, mandado do Trump, voltou essa teoria, eu acho que não vai ser. Se tiver que cortar juros, ele vai cortar, mas se não tiver que cortar, não vai. E se a atividade lá fora também voltar a ficar muito forte, empregos fortes, eu acho que esse excepcionalismo americano pode voltar, né? A gente não pode desprezar o quanto de investimento está tendo lá. E se lá, pensa um pouco, se tiver os Estados Unidos crescendo 3 PIB com juro 3, Fed Funds 3, eu acho que o fluxo volta para lá, né? Essas histórias, o S&P contra o emerging markets. Olha só, desde 2008 o S&P sobe tanto. Pô, pelo amor de Deus, se você pegar em dólar o emerging markets desde 2002 contra o S&P, está ganhando, está perdendo. Então, você escolhe o que? A janela que quiser, você vai pegar a pior janela possível para o emerging markets, né? E por que acontece isso, né? De 2008 tem um pico de commodities maluco. O petróleo era $150, o minério foi quase $200, grãos estavam na lua. E os lucros aqui do Brasil explodiram, né? A América Latina também. O Brasil tem um fator, né, também importante, né, que a gente torceu o índice por muito tempo. A gente teve o OGX, que saiu do índice, né, que amassou por muito tempo, enfim. Esses gráficos eu não gosto. E o gringo parar com esse trade a nível global tem que ter alguma coisa que faça o dólar voltar a subir contra o resto do mundo. E esse é o grande X da questão, né? Tem que ter uma coisa só que tem que ter cuidado, que no mercado é muito importante, que é positioning, né? Positioning. Hoje está todo mundo posicionado para esse trade. A janela, né, a porta de saída fica apertada. Se acontecer algum evento que faz o DXY spikear, por exemplo, seja o que for, junto com o T10 subindo ou caindo, qualquer evento aleatório, seja uma guerra, seja porque os Estados Unidos voltou a crescer pra caramba e o Washington não vai cortar juros porque lá a atividade está bombando, você tem um momentum crash, né? Quando o trade ele reverte. Quando o barco está muito pesado para um lado, ele pode virar. Então tem que ter cuidado. É esse o recado, né? Por enquanto, te olha, parece que vai subir para sempre, é isso, mas essas coisas mudam. Um exemplo que todo mundo vai lembrar aqui, né? Como que era a cripto no final de 24. Cripto era a coisa mais óbvia do mundo, né? Altcoin, o Trump lançava o Trump Coin, porra, subia 1000%. Parecia que era só comprar qualquer coisa que você ganhava dinheiro, né? E que Bitcoin ia subir, subir, subir. E de repente hoje o Bitcoin está a 60 e poucos mil, ninguém quer, parece que nunca mais vai subir. É ciclo também, né? Então tem que ter cuidado. E hoje, eu por exemplo, não opero bem cripto, raras vezes eu pego, né? Eu gosto de me ancorar pelo que tá barato, pelo relativo, a gente olha o macro. O Brasil hoje está com um risco de retorno que eu acho ruim. Só que eu acho ruim já subiu mais 7, 8 mil pontos, né? Então tem que ter cuidado sempre com esse time também. E aí, mais alguma coisa, gente? Bem, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Acho que é isso. Perguntaram de Sebave ali, mas eu respondi que teve opa, o papel não deve nem mexer de preço mais. Mas acho que no geral é isso. A visão é bem parecida. Acho que rodar com caixa mais alto, tentar pegar alguns ativos específicos. E eu acho que é muito importante coisa que tenha trigger. Acho que mais do que nunca ajuda muito, né? A você ter algum respaldo na alocação de curto prazo. Né? Então, é difícil alongar muito o horizonte de investimento, principalmente esse ano. Né? E é engraçado que eu já comentei isso umas 10 vezes, mas todo mundo ficava mais preocupado com eleição há um ano atrás. As pessoas se preocupavam mais com a eleição há um ano atrás do que hoje. Mas aqui, cara, isso... eu fiz um. Desculpa te interromper, mas desculpa mesmo. Como é que é? Putz, esqueci qual era a frase. O preço faz a narrativa, né? Ah, sem dúvida. Totalmente. Só Em algum fluxo agora. momento pode importar ou não, né? Mas assim, igual o fiscal já importou muito, né? Agora ninguém tá olhando para isso. O fiscal já era. O pessoal deixou na mão de Deus já.
Todo mundo falando que o que mais me impressiona é o gringo. O gringo, todo mundo fez roadshow, todos os seus sites. E todo mundo falando, o gringo acha que se for o Lula ele vai ajustar, o cara é pragmático, ele vai ajustar. Eu tenho medo disso. Não, eu não sei como é que chegaram nisso, né? Porque é só olhar quanto a dívida pública subiu agora nesse governo, pô. Quantos o crescimento real dos gastos, né? O Kager de gastos, né? Nos 4 anos é muita coisa, cara. Você não pode perpetuar isso. Então me preocupa, assim. Talvez eu esteja mais preocupado que a média, mas, enfim. Acho que no limite é tentar não sofrer com FOMO, né? Acho que todo mundo está conseguindo, performou bem ano passado, né? A indústria de fundos está muito mal esse ano. Fazendo o meu jabá aqui, nós somos um dos poucos fundos da indústria aqui, o Jauli, um dos poucos fundos da indústria que sobe acima do Ibov, sem ter Petro, sem ter Vale e sem ter bancos. Moura, a gente faz as heroínas aí. A gente tem uma posição boa em corporação. A gente tem uma posição boa em Micron, que é uma empresa de memória lá nos Estados Unidos, que está subindo muito bem esse ano. Prio também é a nossa segunda maior posição. E, enfim, o resto é mais diversificado. Mas enfim, aí também quem tiver curiosidade, interesse, só me chamar. O nome da gestora é Jauli Asset. Mas a gente espera que seja um ano bom, claro, continue bem, mas a gente também tem as nossas preocupações, né? Grande parte do que eu falo aqui reflete um pouco da nossa visão como gestora, né? É difícil desassociar um pouco. Então, é meio que isso. Boa. Fechou então, gente. Um abraço. Qualquer coisa, contem conosco. Valeu, pessoal. Até mais.